Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Resistência, filme dirigido, escrito e produzido por Gareth Edwards, que estreia nos cinemas nesse dia 28 de setembro. Nós temos aqui realmente uma surpresa no que diz respeito à excelência gráfica. Fiquei muito impressionado quanto à questão de ambientação, design de personagens, decisões criativas para gerar realmente um ambiente de conflito. E eu tenho que falar também que hoje em dia, no cinema contemporâneo, não basta um grande orçamento, e um grande orçamento não é sinônimo de excelência gráfica. Basta dar uma olhada aí em filmes que custaram, por exemplo, mais de 200 milhões de dólares e que fracassaram nas bilheterias e também na repercussão com o público. Então esse longa do Gareth Edwards custa 80 milhões de dólares. É realmente impressionante pelo que foi feito. Eu vejo, por exemplo, que o Gareth Edwards tentou usar diferentes referenciais de grandes ficções científicas. Poderia citar aqui referencial, não cópia, tá? Referencial em Blade Runner para um momento. Você tem discussões interessantes no que diz respeito a humanos e inteligência artificial, uma pena que não tão bem desenvolvidas. Destaque para a parte gráfica, quanto à história, aí é diferente. Em um período de instabilidade e guerra entre humanos e inteligência artificial, Joshua, interpretado por John David Washington, é recrutado para localizar e matar o Criador, responsável por desenvolver uma arma que é capaz de acabar com toda a humanidade. Joshua então entra em um território novo que revela inúmeras surpresas e descobertas chocantes que podem mudar sua perspectiva sobre o conflito. No que diz respeito à narrativa, você tem uma posição antagônica desde a introdução, com noticiários, por exemplo, para te dar um contexto do que aconteceu em Los Angeles, catástrofe, um cenário de guerra, destruição no mundo, com novos referenciais. Então o filme ele vai se cercar, por exemplo, de uma simbologia própria para a inteligência artificial e também para as mudanças no mundo. Tolerantes versus intolerantes, pessoas diferentes e abordagens diferentes quanto à inteligência artificial. Então tem um território próspero para isso, que seria a Nova Ásia. E eu penso realmente, tinha citado nos stories depois que eu assisti a cabine, que esse filme ele busca vincular um discurso totalmente voltado para a experiência de interferência dos Estados Unidos, por exemplo, no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque. Só que aqui, para a ficção, você aplica isso para a inteligência artificial. Então o interesse do Gareth Edwards é de montar todo um panorama dos Estados Unidos, realmente preocupados, e depois passar a desconstruir passo a passo de toda essa estrutura montada. Existe a possibilidade de entrada em um novo território, um território que aparentemente significa perigo, com a condução do John David Washington, que tem um bom papel. Só que aí a ficção busca por duas rotas simultâneas. A primeira é de lidar com as novidades do mundo de inteligência artificial, em que o espectador vai aos poucos aprendendo e descobrindo a rotina, e a outra é de uma ligação que envolve um drama de relacionamento especialmente, colocando em foco Maya, que é interpretada pela Gemma Chan, que é a esposa do Joshua e que desapareceu em uma missão mal sucedida. Então chega uma hora que o filme ele precisa servir aos dois caminhos, ele precisa servir a esse caminho da grandeza do novo mundo, e o referencial gráfico, repito, nunca é problema, ao contrário, é um grande destaque, ele motiva, porque a ambientação é excelente, e ele precisa lidar além dessa rotina com um discurso todo sobre esse possível perigo. E até eu me lembro daquela questão da administração do George W. Bush para sustentar a guerra no Iraque, que era que o Saddam tinha armas de destruição em massa. Em determinada circunstância, esse mesmo tipo de discurso público que é vendido por uma estrutura de poder é aproveitado em A Resistência. Então eu gostei do John David Washington, ele é um personagem que acaba retendo toda a responsabilidade para o drama, para a ficção, para o relacionamento, mas o filme tem um problema bem sério para lidar com antagonistas, para aquela figura do vilão tradicional. E quem sofre com tudo isso, mas sofre mesmo, tá? É a Allison Janney. A Resistência poderia tranquilamente gerar uma ficção em torno de um conflito mal resolvido, só que para o diretor, uma das principais chaves é a mediação e compreensão. Então tem uma criança que serve como intermediária e que se torna fundamental para essa abordagem que se torna cada vez mais sentimentalista. Na minha visão, o maior erro de A Resistência é abrir mão do fator surpresa, também da ação e da descoberta, para focar num sentimentalismo que, realmente assim, ele começa de uma forma estruturada na narrativa e depois ele acaba tomando seu próprio rumo, de modo que isso se torna a chave, essas relações entre personagens, jogando de lado todo o resto. O filme ele quer ressaltar especialmente a união entre três personagens, e ele tem várias possibilidades de fazer um final bacana, emendado quanto à política, por exemplo, quanto à questão da interferência,
quanto à questão dos personagens e da ameaça do criador, mas ele não faz isso, ele precisa direcionar o foco da atenção, sabe, totalmente para a emoção, para esse drama que passa de drama de sobrevivência e descoberta para um drama de relacionamento em diferentes frentes. E aí veja, nós estamos falando de um filme que ele começa a colocar tópicos para discussão: política, ideologia, interferência, conflito, guerra, destruição em massa, questão da tecnologia, inteligência artificial, todos temas que estão em altas e que são aplicados para um cenário na década de 2060. Qual é o problema? O problema é que aí o personagem do John David Washington ele tem que servir a essa carga da ficção para ação, para aventura e para o drama. E o filme ele se fecha em um momento só para o drama. O filme ele se fecha com essa grande experiência reflexiva que não tem nada a falar mais sobre política, não tem mais nada a falar sobre o que considerava ser importante na introdução, mas que ele precisa servir para 3 personagens só. Então a ideia de um épico de ficção começa aos poucos a ruir, infelizmente, porque da mesma forma que o filme é lindo, é raso no desenvolvimento, é raso na trilha sonora também, e o Hans Zimmer não conseguiu aqui criar nenhum tema marcante, muito menos uma trilha boa o suficiente para sustentar o longa. Chega no ponto que eu digo, vale pela experiência visual, especialmente se você conseguir pegar uma sala IMAX. Surpreende, eles tiveram a ideia de ir no Nepal, na Tailândia, na Indonésia, pegar todos esses locais belíssimos e a partir daí construir os efeitos especiais e fazer toda uma movimentação também na câmera que te passa uma melancolia compartilhada entre os personagens. Para Resistência, nota 6. Tô curioso para ver o resultado de bilheteria porque apesar de não ser um investimento que passa dos 100 milhões de dólares, ele precisa ter um retorno. E é um projeto que dentro de uma circunstância, ele é um projeto de risco também, é uma franquia nova, precisa gerar esse interesse. Então o marketing é um marketing agressivo para te bancar essa experiência visual que pode ou não ser atrelada a uma história que vai te conectar, especialmente pelo laço sentimental. Mas a gente vai continuar discutindo mais sobre esse filme nas lives de sábado e também em vídeos de mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!